E aí, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre prompt e eu deixei um documento aqui separado para ajudar vocês na hora de criar os prompts aí para os agentes de vocês. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo do que vocês têm que fazer para gerar o melhor prompt possível e deixar o agente de vocês inteligente. Porque não adianta vocês ter as melhores tools ou as tools mais bem trabalhadas no caso, ou as mais cheias de funções, ou ter a melhor vector store aqui, se o prompt do teu agente não é eficaz, se o prompt do teu agente não consegue chamar as tools conforme a necessidade dele e não consegue fazer todas essas tools funcionar. Então, abrindo esse arquivo aqui, a gente vai ter um exemplo que a gente vai utilizar lá no ChatGPT antes de criar o nosso prompt. Então aqui ele está traduzido para o português e aqui tem a versão em inglês. Vai ter as duas disponíveis aí para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar isso aqui e abrir o nosso ChatGPT, que a gente vai precisar da ajuda dele para fazer esse prompt no formato XML. Isso aqui é um formato XML que ele vai organizar para a gente tudo aqui que ele vai precisar para ativar as tools que a gente vai utilizar da melhor forma possível. Esse prompt que eu vou criar aqui com vocês, ele vai ser um prompt para uma tool de agendamentos, que juntamente aqui com esse RAG, a gente vai criar também um outro agente. Essa nossa automação aqui vai ser uma automação multi-agente e cada agente vai fazer uma coisa. Esse aqui, nesse caso, vai interagir com a Vector Store a partir do RAG que a gente criou aqui, e esse outro agente vai ser como se fosse o nosso assistente pessoal e vai fazer diversas operações aí no nosso Google Calendar. Então eu vou abrir aqui uma aba do ChatGPT para a gente começar a construir esse nosso prompt. Com o ChatGPT aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar aquela XML que a gente tinha aqui, que são as instruções do agente. Isso aqui é só uma base para o ChatGPT utilizar para montar o nosso prompt de acordo com as instruções que a gente vai dar aqui para ele. Então, eu vou colar aqui e agora eu vou dar um Shift Enter para baixar um pouco isso aqui para a gente poder trabalhar aqui em cima. E agora a gente vai copiar tudo que está aqui nesse documento e eu vou explicando para vocês bem certinho o que cada coisa faz e o que vocês podem alterar aí para ajustar o prompt para o agente de vocês. Então, vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui. Agora a gente vai ir passando ponto por ponto aqui. Então, aqui você vai começar a dar as instruções para o ChatGPT. Esse XML que a gente copiou aqui embaixo é só o modelo para ele criar o nosso prompt a partir desse modelo. E depois, na hora de utilizar o agente, se vocês precisarem alterar alguma funcionalidade ou vocês adicionarem uma tool, vocês vão voltar aqui no ChatGPT e vão pedir para ele ajustar esse XML para vocês. Então, as instruções que a gente está passando para ele aqui, a gente está falando que eu preciso de ajuda para criar instruções simples e concisas para o meu agente de gerenciamento de eventos no N8N. Depois a gente vai falar aqui ao que esse agente vai ter acesso. Então ele vai ter acesso à minha conta do Google Agenda e ele vai precisar fazer algumas coisas diferentes, que são as tools que a gente vai criar. Então a gente vai ter uma tool para buscar eventos, outra para criar eventos e a outra para atualizar os eventos. A gente poderia ter aqui mais outras tools e a gente iria escrever aqui embaixo como item 4, 5 e assim sucessivamente. Vindo aqui para baixo, a gente vai dar um fluxo de exemplo para ele, que vai ser basicamente um tipo de conversa que o teu agente vai ter com o teu cliente. Aqui vocês podem pegar conversas passadas e utilizar aqui uma parte delas para treinar esse agente para vocês. Então, esse fluxo de exemplo é um fluxo de conversa que eu pedi para o próprio ChatGPT gerar, um fluxo de conversa simples para marcar um evento e depois eu fui adaptando aqui. Então, posso agendar uma reunião com o John da Silva às 16 horas na terça-feira? O agente vai verificar a disponibilidade e vai responder. Parece que você já está reservado para esse horário. Aqui a gente poderia alterar para ficar de um jeito que faça mais sentido aqui para nós, mas eu vou deixar assim. E o resto da resposta é: você tem uma reunião com Fernanda agendada para esse horário. Aqui está a sua disponibilidade naquele dia. Então ele vai listar a disponibilidade. Aqui a gente está dando as instruções que a gente tem que seguir de acordo com o ritmo, com o caminho da conversa. Aqui eu estou falando para ele que eu vou dizer a data que eu quero e vou mandar ele reservar o evento. E aqui depois ele vai coletar mais algumas informações que a gente vai especificar depois na tool, na hora de fazer de fato esse agente aqui para marcar os nossos eventos aqui nesse mesmo fluxo que a gente tem a nossa RAG. E a gente vai fazer esse bot a princípio no Telegram, para mostrar para vocês também como é fácil fazer a integração do N8N com o Telegram e não só com o WhatsApp. A do Telegram é até mais facilitada. Vocês vão ver aí no decorrer das aulas. Então, voltando aqui para o ChatGPT, aqui ele vai continuar mais um fluxo de conversa, de agendamento, e aqui já começa uma estruturação para o agente. Então, eu gostaria que a estruturação fosse mais limpa e o palavreado mais óbvio. Já vou corrigir aqui. Vou corrigir ali no nosso documento também, para disponibilizar para vocês depois. Beleza?
E agora a gente começa com algumas funcionalidades. Se vocês pararem para ler lá a documentação do Google Agenda, vocês vão ver que os tipos de data aceitados lá pelo Google Agenda são esses aqui. E sempre que vocês forem trabalhar com operações de data, vocês vão ter que dar uma analisada aí na documentação para ver qual que é o tipo de data aceito pelo aplicativo em si, da conexão que vocês estão realizando. Então aqui a gente está dizendo para ele deixar a data atual sozinha. Se o usuário pedir por uma única data, por exemplo, o que eu tenho na segunda-feira, ele vai formatar as datas de início para segunda-feira à meia-noite e data de fim segunda-feira às 11 horas 59 minutos e 59 segundos. Provavelmente várias vezes que vocês forem pegar os eventos de um dia, vocês vão ter que fazer esse filtro. Da meia-noite e 01 poderia ser aqui, ou só meia-noite até as 23 e 59 do mesmo dia, porque a meia-noite já vira o dia. Se o usuário que estiver conversando, que nesse caso aqui vai ser nós, fornecer um intervalo de datas, ele vai formatar a data inicial desse jeito, puxando o primeiro dia e mudando para 000000 e a data final colocando como último dia as 23, 59, 59. Então ele vai conseguir pegar todos os eventos que a gente tenha, seja num dia específico ou entre um intervalo de datas. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui um evento na segunda-feira, às 3 da manhã, isso aqui só pegasse das 7 da manhã em diante, ele não ia puxar esse evento da minha agenda. E agora a gente vai descer que ele vai ter uma seção das tools, que significa que ele vai chamar cada tool de acordo com a sua funcionalidade específica. E fazendo isso, a gente economiza bastante em prompts, porque ele vai ficar mais assertivo na hora de chamar as nossas tools lá. Então ele vai ter uma tool para pesquisar os eventos no Google Agenda, para atualizar os eventos e para criar um novo evento, caso não tenha nenhum evento lá. E caso vocês tivessem mais alguma tool, por exemplo, a tool de calculadora, vocês iam colocar aqui, utilize a tool de calculadora para realizar os cálculos necessários na automação. Eu escrevi aqui tudo errado, mas é só um exemplo de como vocês podem utilizar aqui para adicionar uma nova tool. E vindo para cá, acabaram as nossas instruções aqui para o ChatGPT, por enquanto, mas depois, na hora de testar lá, se tiver que adaptar alguma coisa, a gente vai pedir aqui para ele adaptar. E a gente vai mandar ele utilizar esse modelo XML que a gente deu para ele, para gerar o nosso prompt da maneira mais eficaz possível lá no agente. Então eu vou enviar aqui para ele e vamos ver o que ele vai me responder. Só aguardar um pouquinho. E ele está gerando aqui a nossa função XML. Então ele terminou, e agora para me utilizar é só eu vir aqui e copiar, e já vou criar um novo AI agente aqui. E vou adicionar essa instrução. System Message, vou adicionar aqui. Beleza. E aqui vocês podem ver mais detalhadamente essa instrução aqui que a gente criou para o ChatGPT. E agora, se eu quisesse adicionar uma nova tool, adicione uma nova tool para enviar e-mails quando o cliente solicitar. Olha, ele vai editar aqui, vocês podem ver ele editando em tempo real. Mas provavelmente ele só vai mudar alguma coisa aqui nas ferramentas. Então, ele adicionou uma nova ferramenta aqui, que é uma nova tool que a gente vai utilizar. Então, é dessa maneira que vocês vão fazer os prompts mais eficazes para utilizar no agente de vocês. Sempre tentem utilizar esse método XML, por mais que possa não fazer sentido para nós, na hora do agente utilizar o prompt, assim vai ficar bem melhor para ele conseguir chamar as tools necessárias e as tools exatas para a automação de vocês funcionar da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.